Olá, boa tarde, boa semana para você. Estamos aqui no plenário ao vivo para a transmissão da sessão ordinária desta segunda-feira. E hoje o destaque da pauta é projeto de autoria do deputado Lorenzo Pasolini, que prevê a devolução de taxas de matrícula em instituições de ensino superior. Para ter uma ideia, na época dos vestibulares, há alunos que têm aprovação em várias instituições e fazem a pré-matrícula para garantir a vaga. E depois, quando efetivamente escolhem o curso, não têm o dinheiro de volta. Mas esse projeto ele só será votado se dois vetos que encabeçam a pauta forem apreciados anteriormente pelos deputados. Acompanhe os trabalhos. Boa tarde a todos e todas. Invocando a proteção de Deus, eu declaro aberta esta sessão e convido o deputado delegado Danilo Baense a proferir um versículo da Bíblia. A mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Provérbios 31, versículo 10. Amém. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, mas eu declaro ela aprovada conforme disponibilizada no site da Assembleia. Presidente, pela ordem, deputado Danilo Baense. Deputado Danilo com a palavra. Presidente, gostaria de solicitar um minuto de silêncio em memória da senhora Gláucia Calmon. Ela faleceu na última quinta-feira. Ela atuou por mais de 20 anos no jornal A Tribuna e exercia a função de supervisora de arquivo do jornal. Ela deixa o marido, 2 filhos, será lembrada pelos colegas o seu companheirismo, alegria e dedicação ao trabalho. Mais algum deputado com a solicitação de um minuto de silêncio? Senhor presidente. Deputado Ferraz, por favor. Deputado Ferraz, com a palavra. Senhor presidente, eu gostaria, por gentileza, de requerer um minuto de silêncio com os nossos pêsames e as nossas condolências. Morreu um dos médicos mais conhecidos em Cachoeiro, o doutor Gustavo Gonçalves. Ele que era filho do doutor Romildo Gonçalves, o irmão dele era médico também, doutor Orlando. Deixou viúva a sua mulher Sônia. Foi uma grande tristeza registrada nesse final de semana em Cachoeiro. Por outro lado, morreu também um dos arquitetos mais famosos de Cachoeiro do Espírito Santo, Rubens Santana, que nós queremos aqui registrar as nossas condolências e pedir um minuto de silêncio em homenagem à sua memória. Com a palavra, deputado Torino Marques. Senhor presidente, eu gostaria de fazer coro ao deputado delegado Dr. Danilo Baense, a Gláucia Calmon, que trabalhou durante muito tempo na Rede Tribuna, parabenizar aí essa lembrança que o deputado Danilo Baense fez. Faço coro, que Deus abençoe todos os familiares de Gláucia Calmon. Com a palavra, deputado Hércules Silveira. Hércules. Presidente, eu quero me associar ao requerimento do deputado Frederico Ferraz. O Gustavo foi um grande colega que nós perdemos. Ele é filho do Dr. Romildo Gonçalves, também saudoso médico, e ontem foi o dia do médico. E quero lembrar também que Rubens Santana, o melhor arquiteto que eu conheci em toda a minha vida. Rubens Santana, filho de José Santana também, sobrinho de Abel Santana, amigo também de Ferraz, todos falecidos, e que naturalmente é uma grande perda, não só para Cachoeira, mas para o Estado. Então me associo ao requerimento do nosso querido Frederico Ferraz. Mais algum deputado à solicitação de um minuto de silêncio? Não havendo, então, um minuto de silêncio neste momento. Primeira parte do expediente para simples despacho. Emenda modificativa 01/2020, deputado Marco Garcia. Junte-se ao projeto de lei 388/2020. Mensagem
número 191/2020, após cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, Segurança e Finanças. Projeto de Lei Complementar 40/2020 do Tribunal de Contas, após cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça e Finanças. Projeto de Lei 536 do deputado delegado Danilo Baense, após cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, Segurança e Finanças. Projeto de Lei 537 do deputado Coronel Alexandre Quintino, à Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Projeto de Lei 538 do deputado Pastor Marcos Mansur, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia, Segurança e Finanças. Parecer 252/2019, inclui-se na ordem do dia para cumprimento do prazo recursal. Requerimento de informação 109/2020, oficis. Requerimento de informação 110/2020, oficis. Requerimento de informação 111/2020, oficis. Segunda parte do expediente sujeita à deliberação, do item 11 até o item 28, todas as indicações dos senhores e senhoras deputados estaduais. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Passamos à fase das comunicações. Com a palavra o deputado Coronel Alexandre Quintino. Senhor presidente. Deputado Dari Pagong, com a palavra. Antes de passar para a fase, eu gostaria de solicitar Vossa Excelência para consultar o plenário se nós não poderíamos fazer reversão de pauta, garantindo a fase depois. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Então nós Senhor vamos... presidente, capitão Assunção, voto contrário. Contra o voto do deputado Capitão Assunção. Passamos à fase da ordem do dia. Item 1, discussão única nos termos do artigo 66 ao veto total projeto de lei 321/2020. Com a palavra o deputado Coronel Alexandre Quintino, que se prevaleceu do prazo regimental. Senhor presidente, eu ainda vou me prevalecer do prazo regimental. Então é regimental. O deputado Coronel Alexandre Quintino, então, mantendo o prazo que lhe é regimental, tranca o resto da pauta por ser veto. E aí nós voltamos, então, à fase das comunicações. Com a palavra o deputado Coronel Alexandre Quintino, primeiro orador. Presidente, eu vou me abster da fala hoje. Deputado Dari Pagong. Declinou o deputado delegado Danilo Baense. Deputado. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores deputados e a todos que nos assistem pela TV Assembleia. Presidente, hoje nós fizemos aí algumas indicações que foram reivindicações aí da sociedade capixaba. Uma das indicações é a 1971, que nós solicitamos a instalação de um redutor de velocidade no quilômetro 15 da ES 080, entre Santa Teresa e a parada Benjamin. Muitos acidentes têm ocorrido naquela região e nós recebemos uma solicitação em relação a essa indicação. Também indicamos a indicação 1972 com relação à cobertura do pavimento e pavimentação do trecho do Canal da Costa, em Vila Velha. E solicitamos também em Itapuã. É uma reivindicação antiga, aquele valão vem dando muito trabalho à população, exalando um mau cheiro terrível, e poderia, inclusive, ser ampliada as vias de acesso ali à terceira ponte, tanto de acesso sentido Vila Velha e Vitória, como Vitória-Vila Velha. Então, nós fizemos essas indicações também. Fizemos também, presidente, uma indicação com relação à instalação de um redutor de velocidade na S010-76, em Praia Formosa, Aracruz. Nós estivemos fazendo uma visita àquele local e recebemos ali uma série de solicitações. A outra indicação também foi com relação à instalação de redutor na estrada do Circuito Caravaggio, em Santa Teresa. Marcamos GPS locais onde tem ocorrido uma série de indicações. E, por último, fizemos uma indicação também ao presidente da República no sentido do endurecimento das penas previsto no artigo 180 do Código Penal, que é exatamente a receptação, em especial a receptação qualificada, que são aquelas onde o elemento ou o cidadão, por exemplo, adquire um veículo para desmanche, veículo ou outro bem para desmanche e para comercialização.
Nós sabemos que as penas são muito brandas e, certamente, se houvesse um endurecimento dessas penas, haveriam menos receptadores, porque esses receptadores, na realidade, eles são coautores do crime principal, que poderia ser um furto, um roubo ou até mesmo um latrocínio. Temos visto isso muito acontecer com veículos automotores. Presidente, o segundo assunto que eu queria registrar aqui hoje foi a importância da reunião da Comissão de Segurança de Combate ao Crime Organizado, que ocorreu nessa data, para discutir exatamente com relação às eleições, a segurança das eleições agora, dia 15 de novembro. E nós convidamos o presidente do TRE, ele não pôde vir em virtude do compromisso, mas compareceu aqui a juíza doutora Heloísa Cariello, que prestou informações relevantes para a população capixaba. Tivemos também a presença do doutor Guilherme Pacífico, que nos informou como será realizada a segurança nessas eleições, inclusive acrescentando que somente a Polícia Militar ela usará o efetivo de aproximadamente um número superior a 7 mil homens, já que em 2018 foram utilizados 5.100 homens na segurança. A Polícia Civil foi representada aqui pelo doutor João Calmon, delegado, nosso amigo, da área operacional da Polícia Civil, onde a Polícia Civil trabalhará nessas eleições com mais de 600 policiais civis, atuando em 71 municípios, já que a Polícia Federal atuará nos demais. A importância também de mais uma hora, foi dito pelo doutor Pacífico, que esse ano teremos mais uma hora de acréscimo nas eleições. Foi sugerido, inclusive, uma segunda sessão dessa, bem próximo das eleições, onde as regras já estarão bem definidas e auxiliará em muito a população do Estado do Espírito Santo. Muito obrigado, presidente. Essa é a nossa palavra. Retorno a fala a Vossa Excelência. 3h10. Obrigado também a Vossa Excelência, delegado Danilo Baiense. 19 de outubro de 2020, são 3h11. Continuamos aqui na sessão plenária desta segunda-feira com a fase das comunicações que vai seguir até o final, dessa sessão aqui na Assembleia Legislativa. Passamos para o próximo orador inscrito. Com a palavra, o delegado Lorenzo Pasolini. Fase das comunicações. Senhor presidente, deputado Torino Marques, senhoras e senhores parlamentares, servidores dessa casa, público que nos assiste através da TV Assembleia. Senhor presidente, na noite de ontem foi divulgado a estatística do Anuário Anual da Segurança Pública e nós tivemos uma triste constatação. Consta ali, matéria de hoje do portal Gazeta Online. Espírito Santo é o terceiro no país em aumento de mortes violentas em 2010. Significa que o nosso estado, deputado Adilson Espíndola, deputado Sérgio Majeschi, é o terceiro estado com os maiores índices de violência do ano de 2020. O que é um fato absolutamente lamentável, com destaque, infelizmente, para a nossa capital, Vitória, que vem sofrendo ataques seguidos, um domínio do crime organizado e a população refém desse tipo de criminalidade. Encerramos o final de semana com mais uma triste notícia. O Espírito Santo é o terceiro estado do Brasil com maior aumento do número de mortes violentas. No primeiro semestre de 2020, homicídios, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte, decorrentes de omissão. Os dados são do levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgados na noite de ontem, no domingo. Conforme o relatório do Fórum, nos 6 primeiros meses de 2019, o Espírito Santo contabilizava 542 mortes. Neste ano, o número saltou para 642, um aumento de 18,5%. E aqui é importante para o telespectador, para o capixaba entender, é um aumento de 20% da violência no nosso estado em 2020. Então, mesmo com a pandemia, mesmo com as pessoas saindo menos de casa, mesmo diante do isolamento social, nós estamos tendo essa onda de violência que assola o Espírito Santo e assola especialmente a nossa capital, um aumento de 18,5% no número de crimes violentos. Essa escalada da violência só foi maior na Paraíba e no Ceará. Ceará, que enfrentou um movimento realizado pela Polícia Militar em março e viveu um caos durante 15 dias.
O levantamento revela que o isolamento social evidenciou ainda alterações na dinâmica do crime, seja ele organizado, doméstico ou intrafamiliar. O número de mortes violentas aumentou no país 7,1% a mais em relação ao mesmo período do ano passado, o que equivale a uma morte a cada 10 minutos. E no Espírito Santo, a curva de mortes violentas acompanhou a tendência. Só no mês passado foram 98 homicídios, quase 3 dígitos, quase 100 homicídios em um único mês. Um destaque é a chacina que ocorreu aqui na capital, no município de Vitória, a chacina ocorrida em Santo Antônio, que vitimou 4 jovens. Essa é uma situação grave, especialmente porque a violência corrói as instituições democráticas, causa prejuízos sociais e econômicos e impacta os direitos humanos e os direitos fundamentais, os direitos mais elementares, basilares, os direitos mínimos do cidadão, tira as famílias da rua, gera um sentimento de medo, um sentimento de opressão da criminalidade sobre a população de bem. Os números são preocupantes, e em especial ressalto a nossa capital, Vitória, que tem vivido dias de apreensão, de medo, diante dessa escalada da violência e dos crimes também contra o patrimônio. Quem tem um comércio, por exemplo, não consegue trabalhar em paz, vive sobressaltado, vive com grades, com portas fechadas, vive atendendo atrás, efetivamente, de grades e com medo, porque não sabe se vai ser novamente vítima de um crime de roubo ou se vai ter sua vida retirada em um latrocínio. Cada vez mais pessoas estão morrendo como resultado do crime organizado. É evidente que a violência é um problema multifatorial, mas a desigualdade está no topo deste cenário. Uma cidade com concentração de pobreza, alto índice de desemprego e instituições de segurança fragilizados, como é o caso da nossa Guarda Municipal de Vitória, temperam esse caldeirão de medo e insegurança. Então nós temos, de um lado, redução dos investimentos da assistência social, do outro lado, desemprego. E como resultado, tudo isso junto gera o aumento da violência, aumento do caos urbano, aumento das dificuldades das pessoas transitarem nas ruas. Aliado a isso, a exposição a narcóticos, a álcool e o acesso a armas ajudam a alavancar essa triste estatística. Vitória possui um sistema de vídeo monitoramento que não entrega o que foi contratado. Como falar em redução de riscos sem um diagnóstico claro da violência na cidade? Para concluir, presidente, sem gerar oportunidades para jovens, já passou da hora de um planejamento com metas claras, indicadores de desempenho de curto, médio e longo prazo, sistemas eficazes de coleta e análise de dados para rastrear tendências. Vitória precisa de uma abordagem abrangente. Precisa investir em prevenção dos fatores de risco que dão origem à violência. Precisa investir em inteligência, em tecnologia da informação, em inovação, monitoramento, treinamento contínuo, desenvolvimento profissional, especialmente um modelo de educação que garanta aos alunos a compreensão do conteúdo ensinado, promova a cidadania e, o mais importante, promova um ambiente, estimule um ambiente de paz. Esse é o quadro caótico, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, de medo, de violência, que o cidadão está submetido nesse momento. São números preocupantes, alarmantes, divulgados na noite de ontem, que se tornaram de conhecimento público e destaque em rede nacional. É preciso uma união de esforços, é preciso bom senso, ponderação, muito trabalho, mas, sobretudo, pessoas que conheçam, senhor presidente, dessa matéria, para que possamos alterar esse quadro triste e essa realidade sombria que nós temos nesses dias e que vivemos todos atualmente. Presidente, eu agradeço a compreensão de Vossa Excelência, lamento pelos números, mas temos a certeza que com o trabalho dessa casa e com o trabalho dos capixabas, se Deus quiser, essa realidade será alterada. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. 3h18, com a palavra, doutor Hércules. Presidente, boa tarde a todos, Vossa Excelência, meus pares, boa tarde a todos que nos assistem através da nossa Assembleia. Eu quero abraçar nesse momento todos os médicos. Ontem foi o dia do médico. Você sabe por que esse dia foi escolhido, dia 18 de outubro, para essa comemoração tão importante? Ela foi selecionada, pois é dia de São Lucas,
um dos apóstolos de Jesus, que acredita-se ter escrito os livros Atos dos Apóstolos e um dos evangelhos da Bíblia, Evangelho de São Lucas. Em seus textos é comum encontrar a história de muitos milagres, escritos e voltados à cura de doentes. Além disso, São Lucas estudou medicina em Antioquia, local que atualmente é conhecido como Turquia, e foi chamado por um de seus companheiros apóstolos de Paulo, de amado médico. O apóstolo Paulo chamou São Lucas de amado médico. São Lucas é também considerado o patrono dos médicos há muitos anos, desde o século XV. Por esse motivo, não é raro encontrar imagens e capelas voltadas a este santo em hospitais e clínicas espalhadas pelo país, pelo mundo também, né? Mas eu quero ler aqui um texto que um médico escreveu, muito importante, porque eu não sou eu que estou falando isso, né? São vários colegas, várias pessoas falando. Quero agradecer todos que mandaram mensagem, que mandaram torpedo, que ligaram para mim agradecendo. Ainda hoje recebi várias ligações no mesmo sentido de agradecimento. Dia do médico, então nós temos aqui um texto que foi escrito por um médico, eu vou ler para vocês o nome dele também. A data é dedicada a homenagear médicos e médicas mais do que nunca em um ano em que a humanidade enfrenta uma pandemia. Deve ser também um dia para celebrar a vida e prestar reconhecimento a todos os que estudaram para lutar pela saúde, muitos dos quais se encontram neste momento, sim, inclusive em pleno domingo, que foi ontem, em hospitais, laboratórios, unidades públicas e privadas, e aqui pelo mundo afora. E muitos estão internados, igual eu tenho 2 colegas de turma que estão internados, Perrone e o meu querido Amaro, em dificuldade, e também trataram muito de muitas pessoas. Há tempos a lei está disposto a salvar, em tempos denominados pelo enfrentamento do novo coronavírus, os profissionais fizeram o juramento de Hipócrates, independentemente da idade ou do número de anos de trabalho. Sabe que o valor maior do ofício está em cuidar dos pacientes em prol do bem-estar maior, a recuperação. Naturalmente, a recuperação da saúde dessas pessoas. A travessia iniciada em março não tem sinal de término, mas o conhecimento adquirido, o respeito pelo próximo são fundamentais para encontrar as portas da saída. Na verdade, nós médicos estamos enfrentando coisas que nós nunca vimos na humanidade. Nunca passamos por um período tão angustiante, tão difícil como esse. Com a experiência de quase 4 décadas, conciliando trabalho em hospital, consultório, ensino na Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, Carlos Henrique Diniz de Miranda sabe bem o que é o ofício que exige a dedicação de povo. Então, quem escreveu isso aqui, esse texto, foi o nosso colega Carlos Henrique Diniz de Miranda. Ele é professor da da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Então, todos os médicos, todos os profissionais de saúde, não só os médicos, mas como ontem, o dia de São Lucas, dia do médico, eu faço essa análise a nossos colegas e muitos estão aí sofrendo, e muitos, para tentar diminuir a dor e salvar a vida, naturalmente com a orientação de Deus. O médico não salva, o médico ajuda, quem salva é Deus. Muitos morreram, muitos morrerão ainda, naturalmente, pela luta pela saúde da nossa população. É o que eu tenho a dizer hoje, senhor presidente. Deixar um abraço a todos, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Parabéns a todos os médicos, muito bem lembrado, doutor Hércules, um excelente profissional da medicina. Passamos para um outro excelente profissional da medicina, deputado estadual, doutor Hudson. Sou eu. Boa tarde, senhor presidente, demais colegas e colegas que estão nos prestigiando nesse momento. Eu vou declinar a fala, presidente. Regimental, é regimental, outro excelente profissional, que eu já entrevistei muito também, doutor Emílio Mameri.
Boa tarde, presidente. Boa tarde. Boa tarde, deputados, deputadas, as pessoas que nos assistem, os profissionais da TV Assembleia. É com muita felicidade que eu volto a conversar com a população do Estado do Espírito Santo. E nesse dia particular, aproveitando o gancho do nosso querido doutor Hércules, eu vou falar sobre o profissional de saúde, a importância do profissional de saúde, de uma maneira geral, das equipe multidisciplinar. Na saúde, o médico é muito importante, mas todos os profissionais de saúde são importantes, fazem parte de uma equipe, e o resultado desse trabalho é o que vem beneficiar toda a população. Vivemos tempos difíceis, dificuldades, pandemia, e os profissionais de saúde estiveram na linha de frente, trabalhando, lutando, dando até muito mais do que poderiam dar em termos de trabalho à população, porque a saúde, de uma maneira geral, é um dom, e esse dom é dado por Deus. Então, Deus nos dá, nós, profissionais de saúde, o dom de estar presente, de ser solidário, de ser uma pessoa que esteja presente nas dificuldades dos outros. E como o doutor Hércules falou, quem salva a vida é Deus, mas nós somos profissionais de saúde enviados por Deus para que a gente possa desenvolver esse trabalho. Especificamente nessa data, comemorando o Dia do Médico, nós temos que dizer também a importância dos médicos nas equipes. Os médicos são profissionais treinados, qualificados, para que possam desempenhar esse trabalho importante de atenção, compor a equipe de saúde, e eles também, como todos os profissionais de saúde, estiveram na linha de frente, trabalhando, muitos perderam a vida, muitos estão com complicação, e nós temos que agradecer esse momento. Mas, por outro lado, fazer uma reflexão. Temos a comemorar o Dia do Profissional Médico? Temos sim. Nós fazemos o que nós gostamos, Deus nos deu esse dom, nós desenvolvemos, trabalhamos e lutamos pela saúde das pessoas. Mas, por outro lado, infelizmente, muitas vezes, o profissional de saúde, médico, ele não tem o reconhecimento que deveria ser dado. Trabalha muitas vezes em condições insalubres, muitas vezes em condições precárias do ponto de vista da medicina do trabalho de uma maneira geral. O reconhecimento também salarial pelo seu trabalho prestado. Nós sabemos que a classe médica, do ponto de vista de empregos públicos, ela não é valorizada, e nós temos, às vezes, concursos que nos dão até vergonha de saber que esses concursos são dados com essa opção de salário para profissionais médicos. Então, nós temos que refletir, entender que o médico é fundamental, precisamos de mais médicos capacitados, treinados, para que a gente possa fazer uma medicina pública de qualidade, um investimento maciço nas unidades de saúde básica, na saúde da família. São profissionais que estão no interior, enfrentando todas as dificuldades, trabalhando em prol dessas pessoas que muitas vezes não têm acesso à saúde de qualidade, pelas dificuldades inerentes ao local onde que vivem, em municípios distantes. Então, esses profissionais que estão na linha de frente, dando a sua colaboração, o seu trabalho, lógico, são profissionais, têm família, precisam cuidar das suas famílias, mas eles precisam ser reconhecidos. E, infelizmente, eu que tenho 42 anos de profissão, formei em 1977, tenho acompanhado a evolução do trabalho médico e vejo que poderíamos estar numa situação muito melhor. E, consequentemente, teríamos também um trabalho melhor ainda no controle das pandemias, das doenças crônicas, essas enfermidades que assolam a nossa população. Então, nesse momento de festejar, sim, porque é consagrado para festejar o Dia do Médico. Mas, repito, temos que fazer reflexão e entender o real valor do médico. O médico precisa ser reconhecido, como toda equipe de saúde tem que ser reconhecida, como profissional fundamental para a população, trazendo conforto, trazendo um acompanhamento digno, dando dignidade às famílias, porque no momento das grandes dificuldades, quem está na linha de frente é o profissional médico. Então, senhor presidente, eram essas palavras que eu queria dizer nesse momento.
agradecer a oportunidade e retorno a palavra à mesa para a continuidade dos trabalhos. Muito obrigado. Só um minuto. Agora são 3h28, com a palavra um outro excelentíssimo médico que também já entrevistei muito na época de TV e rádio, doutor Rafael Favato. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Torino Marques, nosso presidente em exercício. Torino deve estar com saudade de apresentar e entrevistar os outros, né? Deputado Emílio Mameli, deputado Hércules, ele já entrevistou e apresentou todo mundo. Então ele está ali na saudade, ele só no gostinho, está parecendo uma entrevista hoje. Hoje eu quero também, como meus colegas médicos anteriores, começando parabenizando todos os médicos, né? Que foi o dia destinado a São Lucas, que foi o médico, como o deputado Hércules já falou. O deputado Emílio parabenizou a todas as equipes multidisciplinares, não só médicos, porque sem só o médico não adianta nada. Temos que ter os enfermeiros, os técnicos, os assistentes sociais, os fisioterapeutas, todas as equipes multidisciplinares para cuidar do paciente. Então, cada médico tem o seu papel. E eu, assim, igual o Hércules, né, nós temos a mesma profissão, que nós somos parteiros, obstetras, nós trazemos ao mundo nossos bebês, né, que são a alegria, a vida, o sinônimo de vida, o sinônimo de família feliz, trazer mais amor ao mundo, porque quando nasce uma criança, nasce uma família cheia de amor, de esperança, de paz, e em meio à pandemia, eu fiz inúmeros partos, alegrando diversas famílias, com muito amor, muito carinho, muita dedicação. E hoje também eu quero falar de todos os outros amigos médicos que, atentos à dor alheia, dispostos a salvar vidas, e em tempos hoje dominados pelo enfrentamento do novo coronavírus, sabemos que o valor maior do ofício está em cuidar dos pacientes em prol, né, dessa recuperação, dessa travessia iniciada em março, que não tem sinal de término, mas o conhecimento adquirido e o respeito pelo próximo são fundamentais para encontrar as portas de saída. Então, nós temos esse desejo de realmente melhorar aí a qualidade de vida do nosso cidadão. Então, todos os médicos, parabéns a todos vocês por essa caminhada, por essa luta. Ontem eu recebi inúmeras mensagens, quero agradecer aqui a todas as pessoas também que me mandaram mensagens. Não consegui responder a todos ainda, porque foram muitas mensagens. Peço um pouquinho de paciência, porque sou eu mesmo que gosto de responder pessoalmente cada mensagem. Então, parabéns a cada um também de vocês que estiveram ainda e ficarão à frente de cada paciente que precisa de sua ajuda, do seu cuidado e da sua dedicação. Vocês foram os atores principais nessa luta que estamos passando. Homenageá-los neste dia é muito mais do que merecido. Vocês merecem todo o carinho e respeito. Deputado Hércules, a doutora Maria da Penha, eu não falou dela aí, eu acho, mas ela encontra-se também na UTI, né, do hospital da Unimed lá. A mãe dela também está internada na UTI, doutora Maria da Penha, que com um pulmão comprometido, está entubada ainda. Então, essa doença não terminou. Hoje teve a notícia aí de que teve um animal, né, um gato, que teve também esse Covid, foi o primeiro animal aí diagnosticado com Covid. O vírus está em mutação, né? Então a gente tem que ficar atento. Na Itália já aumentou, na Espanha já está aumentando, na Inglaterra está aumentando, nos países da Europa está tendo a segunda onda. Então a pandemia não acabou, né? Muito pelo contrário, estamos ainda na luta contra a Covid. Precisamos que todos ainda estejam engajados nessa causa. Pense na sua família, na sua saúde, no bem do seu próximo. Máscaras de proteção estão sendo deixadas de lado, bares cada vez mais lotados, restaurantes que se utilizam de proteção nem nos funcionários, imagina só se cobram dos clientes, né? Esse é o cenário de hoje. Estamos em um novo normal e ele exige máscara, proteção, lavar a mão com álcool, em gel, chegar em casa, tomar todos os cuidados, colocar a roupa para lavar, tomar banho. Para concluir, deputado. Não precisamos passar pela segunda onda. Temos o poder em nossas mãos de evitar que ela aconteça. Tudo voltou a funcionar normalmente, mas sem proteção, logo eu temo que poderemos fechar novamente, né? Então a gente tem que se cuidar.
Como eu falei aqui, temos que continuar nos preocupando com a Covid. Antes, a doença não pegava em animais. Neste final de semana foi registrado o primeiro caso de um gato com Covid-19. O caso foi registrado em Mato Grosso de uma felina bebê de estimação que testou positivo para a doença, sem apresentar nenhum sintoma. Isso que é o mais perigoso. A gata contraiu a doença dos seus donos este mês de outubro. Além da gata de Cuiabá, estão sendo realizados estudos sobre uma possível infecção de outro gato e cachorro. O caso serve como alerta para os riscos e as pessoas transmitirem a Covid-19 para os animais e dos animais para as pessoas, para os humanos. Também está sendo investigada a possibilidade do animal de estimação contaminar outros bichos, bem como humanos. Caso a hipótese fosse confirmada, haveria o aumento dos meios de transmissão do vírus. Para concluir, deputado. No entanto, ainda não há uma comprovação. Então é importante, o deputado Torino, já terminando aí, que eu vi que tocou a sineta, parabenizar também, é muito pouco tempo para falar, né? Parabenizar também a Guarda Municipal de Vila Velha e a PM, que neste final de semana acabou com várias festas clandestinas aqui em Vila Velha. Uma delas estava acontecendo dentro de um prédio abandonado em Itapuã e foram apreendidas caixas de som, bebidas. O prédio não tinha a menor condição de higiene. Outra abordagem aconteceu na Ilha da Conceição, uma festa em ambiente fechado com mais ou menos 300 pessoas. E lá havia um bar e aparelhagem de som que também foram apreendidos pela Guarda Municipal e pela Polícia Militar. Tudo isso acontece na madrugada deste domingo. Já na Serra houve a mesma operação em Central Carapina. A PM fechou uma festa clandestina na madrugada do sábado. Então, parabéns às nossas duas guardas municipais e principalmente à Polícia Militar acompanhando aí esse trabalho contra a aglomeração no momento que ainda nós estamos vivenciando de pandemia. Obrigado, presidente Torino. Com a palavra, deputado José Esmeraldo, 3h35. Senhor presidente, deputado Torino, quero saudar todos os demais deputados e deputadas, aqueles que nos assistem através da TV Alice, redes sociais. Senhor presidente, as obras importantes, elas têm que ser sempre lembradas. E eu vou sempre lembrar de obras como ali na prainha de Santo Antônio, que o deputado Zé Esmeraldo repassou uma verba de R$730 mil, verba parlamentar, para que hoje toda a comunidade tivesse ali um ginásio. Não é uma quadra, é um ginásio, é uma coisa linda, maravilhosa. E eu tenho certeza absoluta que toda a grande Santo Antônio está feliz com aquela obra importante para a comunidade e que, em boa hora, ela foi feita, foi executada e as pessoas estão utilizando porque realmente é uma obra excepcional. Eu fico feliz de poder, como deputado estadual, aqui no meu município, Vitória, contribuir com essa verba para que centenas, milhares de pessoas possam utilizá-la para momentos importantes, momentos de lazer, né, de jogos, enfim. Foi muito gracioso, muito importante para todos nós termos ali na prainha de Santo Antônio essa obra que realmente é uma obra fundamental. Mas como se não bastasse, temos uma outra atuação numa obra que era uma casa velha no centro de Santo Antônio, um local onde os drogados viviam ali, do lado de uma escola importante, fundamental de Santo Antônio, e ali hoje nós temos o DPM, que foi um pedido desse deputado e executado pelo governo, a meu pedido,
E hoje nós temos uma obra muito importante e num ponto estratégico para evitar, não só para os alunos, mas também para os comerciantes, para as famílias que ali residem e que não são poucas, para ter a sua segurança. Eu tive recentemente, quarta-feira passada, com o secretário-chefe da Casa Civil, Davi Diniz, e com o comandante da Polícia Militar, Coronel Carlos. Essa reunião foi marcada exatamente por mim, juntamente com o Davi, para que falássemos acerca da polícia ali no DPM. Coronel Caos, que é um homem brilhante, coronel competente, comandante da polícia, nos garantiu, a mim e ao Davi Diniz, secretário-chefe da Casa Civil, que vai colocar um policial militar de 8 até a noite, para que as pessoas possam ter uma segurança maior. É muito importante esses policiais ali, porque a Polícia Militar, quando ela está presente, com certeza ela evita que aquele indivíduo mal intencionado faça um assalto, um roubo, um latrocínio. Então a Polícia Militar ela é sempre bem-vinda em qualquer local que ela esteja. Então, para mim, foi muito gratificante, na Grande Santo Antônio, poder levar 2 obras de excelência. Uma obra que foi exatamente o ginásio poliesportivo coberto na Prainha, e também esta obra que há mais de 50 anos era pedida e que nós conseguimos transformar aquela casa, uma pocilga, um local horroroso, rato, barata, lixo, o sexo era feito a céu aberto por aqueles drogados, onde tem centenas, milhares de famílias passando ali e sendo obrigadas a de ver aquilo ali sem que o governo não fizesse nada. E graças a Deus que, através do nosso pedido, foi transformada esse local, esse ambiente, num ambiente acolhedor, num DPM de primeira grandeza, e eu tenho certeza absoluta que a comunidade, que isso foi pedido pela comunidade, os moradores, aqueles que nasceram e se criaram, comerciantes, donos de residência, alunos, eles hoje estão muito mais seguros, porque estas 2 obras, elas eram fundamentais para o desenvolvimento da região tão importante que é a nossa Grande Santo Antônio. Quero agradecer aos moradores de Santo Antônio, quero agradecer a toda a comunidade de Santo Antônio, e aquilo que dissemos, não fazemos promessa. Tem muito político que é candidato aí à prefeitura e está fazendo um monte de promessa que a gente sabe que não vai cumprir. Lamentavelmente, não vai cumprir, porque se resolvesse, já tinha resolvido muito antes. E eu não quero falar daqui, porque daqui eu não me sinto como livre, como se estivesse lá da tribuna. Com certeza, essa semana eu darei uma passadinha para concluir, deputado, na tribuna da Assembleia, para poder fazer a minha fala, independente desse vírus, que a gente sabe que é um vírus perigoso. Doutor Rafael agora falou na questão da mutação. Isso seria um desastre total se os animais, os gatos, cachorros também adquirissem esse vírus, mas Deus é maior e com certeza espero que isso não aconteça. Quero agradecer e até a próxima.
Com a palavra, às 3h43, deputado Enivaldo dos Anjos. Boa tarde, deputado. Senhor presidente, deputado Torino Marques, grande liderança dessa Assembleia Legislativa, excelente presidente no exercício do cargo, nós estamos vivendo os últimos momentos de aproximação com o período eleitoral e, em face disto, estamos praticamente nos resguardando de fazer alguns debates para que não possam ser considerados alguns assuntos que levam a identificar alguma opção, alguma escolha nesse momento em que do Estado e não fugir e não desobedecer à regra eleitoral. O certo é que nós estamos também, nesse ano de 2020, vivendo um momento, pelo que parece, de alívio com relação à pandemia, com relação ao coronavírus, com a redução de mortes que mostra um certo controle. Mas, ao mesmo tempo, os noticiários nos preocupam com alguns assuntos registrados na Europa quando as preocupações voltaram a acontecer em face de algum retorno do vírus. Nós esperamos ansiosamente, senhor presidente, que essa situação da vacina possa, ainda neste ano, vir a ser permitida para que possa ser aplicada, uma vez que se percebe, principalmente nesse período eleitoral, andando muito, conversando muito com as pessoas, se percebe o desespero, o medo que as pessoas estão, e isso com certeza atrapalha o desenvolvimento, atrapalha a movimentação comercial e com isso acaba dando prejuízo na economia e criando mais dificuldades. Nós estamos observando que esse período nós tivemos aqui no Espírito Santo providências que foram muito bem recebidas e que foram eficientes para o controle e para o atendimento da população. Portanto, nada mais a esperar, a não ser que esse final de ano possa vir a solução definitiva através de vacina e que a população possa ficar mais confiante, poder rever os seus projetos, suas ideias, trabalhar nas suas ideias, nos seus projetos e nos seus sonhos, permitindo com isso que não só cada um possa se desenvolver, cada um possa realizar o que deseja realizar na sua atividade profissional, na sua atividade comercial ou na sua atividade empresarial, e com isto fazer com que a economia possa melhorar e os recursos possam ser recolhidos para o atendimento ao serviço público, porque essa pandemia deixou um problema muito sério na área, principalmente da assistência social, da questão da saúde, da questão da alimentação, e basta que nós tivemos a oportunidade de saber, através do noticiário, que o IBGE mostrou uma quantidade imensa de pessoas que estão passando fome no Brasil, e evidentemente que essas pessoas estão nos municípios. E em cada município que você anda, em cada município que você participa de um processo de conversas, você percebe que isso está muito acentuado e que nós precisamos encontrar uma saída, uma forma de fazer com que essas pessoas possam ter acesso ao mínimo, que é o alimento, uma vez que toda essa pandemia levou o crescimento, levou o desenvolvimento, levou a distribuição de renda a uma redução muito grande e, com isso, fazendo com que as pessoas que estavam abaixo do nível da pobreza ficassem totalmente desassistidas de alimentação. Então, é uma preocupação muito grande e eu espero que as autoridades do Brasil e dos estados possam encontrar uma alternativa, mesmo assim também as prefeituras, para que a gente possa dar o mínimo que toda autoridade precisa
se sentir bem com ela sendo feita, que é o atendimento de alimentação a cada um cidadão, a cada um dos nossos irmãos. Então, vamos torcer para que esse ano possa fechar com essas boas notícias da vacina e com também um encontro de uma solução para a alimentação do nosso povo, porque a fome é um dos piores maus que a humanidade pode passar por ela, deixando as pessoas, às vezes, sem a menor condição de raciocínio e de respeito pela vida em face a uma situação bastante grave. Então, eu agradeço a Vossa Excelência e espero que essas notícias possam vir o mais rápido possível. 3h49, estamos aí no início de semana, aqui na plenária virtual. Você também pode assistir às nossas sessões virtuais no 3.2 digital, né, aberto e também digital, 319.2 da GVT, 12 da NET, 23 da RCA e 519.2 da Sky. Também nós estamos com transmissão online pelo YouTube, Facebook e site da ALIS. Com a palavra, deputado Euclério Sampaio. Deputada Irine Lopes. Boa tarde, deputada. Deputada Irine, eu acho que o microfone de Vossa Excelência está fechado. Eu vou abri-lo aqui. Pronto. Obrigada. De nada, disponha. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, meus colegas, todos e todas que nos assistem pelas redes e pela TV Assembleia, e os funcionários da casa, que estão sempre aí nos ajudando a fazer o nosso trabalho. Eu queria falar hoje, senhor presidente, sobre uma reunião que fizemos na semana passada com o secretário-chefe da Casa Civil, Davi Diniz, em relação a uma questão extremamente importante, e eu aqui vou reafirmar o pedido feito lá, que encaminhou-se para uma segunda reunião, e nessa segunda reunião precisa estar o nosso querido e amigo deputado Adilson, por ser o presidente da Comissão da Assistência Social, é que o nosso orçamento para o ano de 2021, ele prevê apenas 0,57% de recursos para a área da assistência social. Nós sabemos que com o crescimento do desemprego, que com o crescimento da violência, políticas preventivas são fundamentais. Nós sabemos que no combate à violência contra as mulheres, a realização de políticas de proteção à criança e aos adolescentes, tudo isso passa prioritariamente pela assistência social, porque nós precisamos ter uma rede pública de qualidade que possa atender a todas as demandas que estão ligadas à rede da assistência social. E aí as demandas são enormes. Nós teremos que trabalhar com uma parte da população com problemas mentais que estão na rua. Nós vamos ter que trabalhar com programas de desintoxicação, tratamento para superação do uso de drogas químicas, que hoje são um terror na nossa sociedade. Então,
aqui eu gostaria de reafirmar ao governador Renato Casagrande do carinho, da atenção necessária para esse ponto. Nós, na casa, não podemos mexer mais nesse percentual, somente o governo do Estado. Então, assim, aguardamos, o deputado Adilson, que pediu a reunião, inclusive antes de mim, junto ao secretário do Planejamento, o do BOC, e para tratar desse problema junto com a Comages, porque, no mínimo, precisamos ter 1% do orçamento para tratar dessa demanda imensa. E se considerarmos o prolongamento dessa pandemia, como está posto, eu acho que ninguém tem mais dúvida, a pandemia não vai acabar amanhã, né? A pandemia não acabará amanhã. Então, assim, o legado dessa pandemia vai exigir um volume de recursos em políticas públicas muito maior do que os previstos 0,57% no orçamento do Estado. Então, assim, eu gostaria que o governador se sensibilizasse com essa questão, que o Álvaro do BOC, secretário de Planejamento, e a Cíntia, secretária da Assistência Social, se somassem a nós para buscarmos uma solução que dê condições dos municípios receberem a parte que lhes cabe para a prestação do serviço dentro da rede municipal e o que cabe ao governo do Estado dentro da rede estadual. Então, fica aqui meu apelo, peço aos colegas apoio para essa iniciativa, dizer ao deputado Adilson que estamos lado a lado nessa luta. Para concluir, deputada. Que queremos essa revisão, que eu espero ter a sensibilidade do governo para essa revisão. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo aqui a palavra à mesa. Com a palavra, às 3h56, da deputada Janete de Sá. Boa tarde, deputada. Boa tarde, deputado Torino, deputadas que estão presentes nessa sessão e nobres deputados. Eu vou estar externando o meu agradecimento à FEC, a todas as comunidades, as igrejas, as empresas, a todos que têm trabalhado nessa campanha do Outubro Rosa. É uma campanha muito importante, porque é um alerta para um dos cânceres, que é o câncer de mama, que é o câncer que mais incide entre as mulheres, além de ser o tipo mais comum que acomete o sexo feminino. No último século, o câncer de mama ganhou uma grande dimensão, convertendo-se em um evidente problema de saúde pública. Nós estivemos analisando um trabalho que foi feito pela Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, que revelou que em 2018, o último dado disponível que nós temos é que apenas 21,8% entre os 5.570 municípios do país disponibilizam para a população um equipamento chamado mamografia, tanto na rede pública como na rede privada. E sem esse equipamento, existe muita dificuldade das mulheres diagnosticarem o câncer, que normalmente acomete a mulher na idade de 40 a 69 anos. É a idade que tem o maior número de casos. No Espírito Santo, esse tipo de tumor é o maior causador de óbitos por câncer, segundo os dados preliminares do Sistema de Informação
de mortalidade da Secretaria de Saúde de nosso estado, que foram registrados 361 óbitos em 2019 e de janeiro a agosto de 2020 foram 197 mulheres que morreram em decorrência dessa doença. É uma doença grave. No Espírito Santo, né, a gente tem muito que é problema e com muito pouca assistência. Quero agradecer mais uma vez a FEC pelo trabalho que faz, inclusive, no que se refere à autoestima dessas mulheres, porque, além de ser uma doença que abate muito a mulher na sua autoestima, ela também é uma doença que é uma das que mais mata as mulheres em nosso país. Contribui muito para o aumento dessa incidência de mortalidade por câncer de mama. Por isso, é preciso que essa atenção primária ela seja eficaz, ela chegue em cada município de nosso estado, que a Secretaria de Saúde, o governo através da CESA, esteja atenta a essa questão, porque não adianta se não tiver uma atenção primária para poder estar aí uma orientação às mulheres, para poder sentido logo este problema e poderem se curarem, nós vamos ter ainda muitas mulheres morrendo de uma doença que tem tratamento quando diagnosticada precocemente. Então, minha fala como mulher é essa. Eu também já fui acometida por esse problema, né, e muitas outras mulheres no nosso estado e no nosso país estão morrendo ou ficando mutiladas por conta do câncer de mama. Essa campanha é uma campanha muito importante, grandiosa. Daqui a pouco vem o Novembro Azul, que é também um alerta ao câncer no sexo masculino, ao câncer de próstata, que também é importante a gente estar evidenciando essa questão, dando publicidade para que homens e mulheres se tratem precocemente e possam fazer essa detecção e serem tratados. Mas volto a insistir, o Estado precisa, através da SES, estar dando atenção primária adequada para a detecção precoce do câncer de mama. É isso que tenho para dizer. Essa tarde, senhor presidente, nobres colegas e todos que nos assistem, vamos ficar atentos, porque tem muitas mulheres ainda morrendo por conta de um câncer que é totalmente curável e se tratado precocemente. Mas, infelizmente, essa falta de assistência que ainda existe em nosso estado e em nosso país tem ceifado muitas vidas de mães, de mulheres, né, que acabam precocemente perdendo sua vida por conta de uma atenção adequada. É isso que tenho para dizer. Com a palavra, deputado Luciano Machado. Deputado Marcelo Santos. Deputado Marcos Garcia. Deputado Pastor Marcos Mansur. Deputada Raquel Lessa. O que você está caçando? Mas aqui, ó, professor Vinícius. Só um minuto que eu vou fechar o microfone da deputada Irine, que abriu aqui novamente. Deputado Renzo Vasconcelos. Deputado Sérgio Majeski. 16h02. Muito obrigado pela audiência aqui na TV Assembleia. Estamos na sessão virtual desse início de semana. Segunda-feira. Meus cumprimentos ao deputado Torino, que dirige a sessão nesse momento, aos deputados que participam desta sessão, aos funcionários desta casa que dão suporte aos nossos trabalhos e aqueles que nos acompanham pela TV Alice e os demais canais da Assembleia. Na semana passada, nós, assim, e continuo nos jornais, né, a notícia de que um senador de Roraima, o senador Chico Rodrigues, foi pego pela Polícia Federal com R$30 mil, cerca de R$30 mil na cueca. Se bem que não era só na cueca, pelo que os jornais dizem,
o dinheiro estava entre suas nádegas. Às vezes, quando a gente vê essas manchetes nos jornais, parece manchete de site de humor, parece uma chamada do programa Zorra, ou alguma coisa nesse sentido. Porque é inacreditável que um senador da República se preste a um papel desse. Agora, para além da questão esdrúxula, escalabrosa que é isso, há um alerta nessa situação. Porque nos últimos anos, nós vínhamos acreditando, havia uma luz no fim do túnel, que a corrupção no Brasil talvez estivesse desacelerando, graças aos trabalhos da chamada Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, sem distinção de partidos, cores, ideologias, etc., ela conseguiu processar, investigar e colocar na cadeia políticos de centro, esquerda, direita, grandes empresários, enfim. Havia ali uma ponta de esperança. Mas é um ledo engano que as pessoas tenham parado de roubar no país. Parece-me que as pessoas não têm medo, assim como o bandido comum não tem medo de ir para uma cadeia superlotada e com todas as questões que nós conhecemos, os bandidos dos altos escalões no Brasil não têm medo da justiça, não têm medo da cadeia, não têm medo de nada. E agora, tanto menos, porque muito claramente está em curso o desmonte da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, eu tenho algumas críticas em relação a ela também, mas a Operação Lava Jato, ela foi a maior e a melhor operação de combate à corrupção já existente no Brasil. Prova disso é o número de ex-governadores, senadores, prefeitos, grandes empresários do Brasil, até um dos maiores empresários do Brasil foi parar na cadeia. Quem é da minha geração sabe que nós já tínhamos perdido a esperança de ver um dia um político de colarinho branco, um político de alta envergadura, um grande empresário atrás das grades, como vimos. Mas já está praticamente todo mundo na rua. E indícios de que processos serão cancelados. Porque existe hoje no Brasil, políticos de esquerda, de direita, de centro, de tudo quanto é lugar, doido para acabar com a Operação Lava Jato. Até o presidente da República, que se elegeu com o discurso de combate à corrupção. A nomeação do novo ministro do STF, a nomeação do Procurador-Geral da República, não deixam dúvidas disso. Quando você vê Renan Calheiros, Collor de Mello e todo esse tipo de gente que a gente conhece muito bem o histórico, batendo palma para a escolha do Procurador-Geral, para a escolha do novo ministro do STF e tudo mais, é porque algo de muito errado está. Se a população brasileira não acordar e tirar a venda dos olhos, o filtro ideológico dos olhos e da mente, e entender que a corrupção ela não é da direita, ela não é da esquerda, ela não é do centro, ela não é de cima, ela é de baixo. A corrupção no Brasil ela é endêmica. E ela permeia todas as ideologias e todo tipo de partido. Prova disso é que agora, quando se fala do desmonte da Operação Lava Jato, você tem gente da esquerda, da direita, do centro, todo mundo batendo palma e doido para que isso acabe logo. Inclusive, até ministros do STF também. Porque é muito óbvio, a Operação Lava Jato ela foi tão fundo na questão da corrupção no Brasil e que muita gente graúda desse país sabe que se ela continuar, presidente, só mais um tempinho, se ela continuar, ela vai escancarar ainda mais, ela vai demonstrar aquilo que até o diabo duvida no Brasil ainda. Por isso é tão importante para tanta gente destruir a Operação Lava Jato. Nós estamos em mais uma eleição no Brasil. Cuidado, cidadãos. Cuidado com os discursos lindos. Cuidado com o discurso da moralidade. Cuidado com o discurso de combate à corrupção. Cuidado com o discurso de que eu sou honesto, de que eu sou um cidadão de bem, de que Deus está acima de tudo, que a família tem que ser preservada. E não sei. Cuidado, cuidado.
porque essas mesmas pessoas que vêm discursando dessa forma nos últimos anos no Brasil estão aí encalacradas com todo tipo de corrupção. Inclusive, este senador que foi flagrado com o dinheiro ali, todo mundo sabe aonde, vinha nos últimos tempos fazendo discursos inflamados contra a corrupção e apoiando o cidadão de bem, a família brasileira e não sei mais o quê. Cuidado, cuidado para não ser enganado mais uma vez. Muito obrigado, presidente. A palavra, o deputado Teodorico Ferraço. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, a semana que passou, no último dia da sexta-feira, para sábado, se comemorou o Dia do Médico. Não é uma comemoração qualquer. Não é uma simples comemoração. É uma homenagem que hoje todo brasileiro, todo homem e toda mulher do mundo inteiro tem que prestar ao médico. Nós, às vezes, deixamos de visitar um amigo, visitar um parente, com medo de pegar a doença. O médico não. O médico tem que segurar o doente, o médico tem que ficar com o doente. Deputado Teodorico, só um minuto. A imagem de Vossa Excelência ela não está aparecendo. Só para deixar o senhor sabendo, entendeu? Nós não estamos vendo o senhor aqui, somente o áudio. Ouvindo muito bem. Ok, agora a imagem. Vê se a imagem está aparecendo agora. Agora sim, estava com saudade de vê-lo, deputado. É um prazer falar com o ilustre deputado. Mas, senhor presidente, senhores deputados, eu estava falando sobre o Dia do Médico. Nós podemos falar com um doente através do telefone, nós podemos, às vezes, nem visitar um irmão nosso no hospital com medo de pegar a doença. Essa desgraça que está aí tomando conta do mundo, que é o Covid-19. Mas o médico não. O médico tem que enfrentar, tem que acompanhar, tem que tentar salvar vidas. E o Dia do Médico, que nós estamos aqui homenageando hoje, né, que foi da última semana, a homenagem do mundo inteiro ao Dia do Médico, tem que dizer que esses são, tanto médicos como médicas, que estão dentro do maior desafio da humanidade. Eu acredito que o próprio Dr. Hércules, que é um médico que eu quero homenagear nesse momento, assim como quero homenagear o Rafael Favato, o Emílio Mameli, o Dr. Hudson, que são 4 deputados que não têm se preocupado com outra coisa senão levar a sua mensagem ao povo capixaba, recomendando cuidado, falando sobre a ciência, apontando caminhos. Então, esses médicos hoje recebem a nossa homenagem. E todos os médicos e médicas do mundo inteiro, nós hoje paramos para reverenciá-los. Particularmente aqui os médicos do Espírito Santo. Junto com eles, os enfermeiros, os auxiliares. São as pessoas que têm muitas vezes que dar a sua vida. Não podem correr do doente. Coloca uma máscara ou uma luva, mas tem que estar ali segurando o doente, tem que estar ali respirando junto com ele. Então, esses grandes heróis do Espírito Santo, nós queremos homenagear hoje. E homenageando esses médicos, os hospitais, os enfermeiros, junto com eles, que é uma família de pessoas que dão a sua vida, é bom lembrar quantos médicos perderam a sua vida, que perderam o Covid-19. Quantos médicos perderam a sua vida? Hoje, você procura um advogado, você procura um dentista, você procura um profissional, um contador. Você pode deixar, muitas vezes, de ser atendido, a falta de oportunidade, mas o doente, quando procura o médico tem a obrigação de largar tudo, de dar a sua vida, de não olhar se tem dinheiro, se é rico, se é pobre. Então, nós não podemos deixar de passar esse dia sem prestar essa grande homenagem.
Como na semana passada, prestamos aos professores e escolhemos o professor Sérgio Majeski, que é um grande batalhador pela educação, um lutador incansável, que representa toda esta casa. E hoje nós estamos escolhendo exatamente 4 médicos que fazem parte desta casa. Dr. Hércules, Dr. Mameri, Dr. Rafael, Dr. Hudson. Não sei para quem eu posso dirigir as melhores palavras, mas a melhor homenagem que eu posso dizer é que os senhores representam a classe médica, representam a classe política, estão como deputados, mas permanece no coração permanentemente a sua devoção, a sua preocupação com os doentes, com os melhores conselhos, colocando o seu mandato a serviço da cura e a serviço dos doentes no Espírito Santo. O Covid-19, por certo, vai chegar ao fim a qualquer momento, mas junto com ele já foram milhares de pessoas que morreram. Foram milhares de pessoas que perderam a sua vida. Perderam a sua vida por um vírus invisível que entrou dentro do avião sem pagar passagem, de um vírus que está entrando nos templos religiosos e que impede as grandes reuniões, as missas solenes, né? As devoções dos evangélicos, né? Que acabou com o cinema, acabou com muita gente. É realmente uma desgraça que está ao nosso redor. E os médicos estão ali sempre firmes, torcendo para a vacina como o único remédio capaz de eliminar essa desgraça que está no meio de nós. Então, receba, doutor Hércules, o senhor que é o médico dos médicos, o senhor que começou em Cachoeiro de Itapemirim e que honra esta casa como honra Vila Velha, como honra Cachoeiro de Itapemirim. Receba o doutor Emílio Mameri, que antes de ser deputado, era o médico do sul do estado, que abraçava todo mundo. Doutor Rafael Favato, esse orgulho que nós temos de ser seu amigo e de acompanhar a sua luta em favor da medicina. Doutor Hudson, nosso anestesista, que a qualquer momento pode ser chamado para substituir e está sempre preparado para ajudar os doentes, os hospitais, enfim. Me permita, com toda a modéstia, senhores deputados, doutor Hércules, doutor Rafael, doutor Hudson e doutor Emílio Mameri, receba a minha homenagem, a homenagem de gratidão de todos os capixabas, porque os senhores, acima de tudo, não são apenas deputados, os senhores são médicos e honra e dignifica esta Casa de Leis. A minha homenagem, a minha devoção, a minha oração e que Deus os proteja juntamente com todos os seus colegas médicos. Com a palavra, deputado... Com a palavra, deputado Vandinho Leite. Deputado Adilson Espíndola. Senhor presidente, antes do Adilson, só agradecer o deputado Ferraz pelas palavras. Obrigado, deputado Ferraz. Ok, eu até parei um pouquinho aqui, o doutor Hércules agradeceu, sabia que Vossa Excelência também iria fazer isso, pela educação que lhe é peculiar, uma educação da região de Vila Velha, Paú, que eu prezo educação tanto. Da minha mãe Orani Pedrinha Favato Garcia. Ei, que lindo, parabéns, viu? Parabéns a vocês médicos, eu falei já no início da plenária, parabenizei todos os médicos e os representantes da categoria aqui na Assembleia Legislativa como deputados. 16 horas e 17 minutos, com a palavra, deputado Alexandre Chambinho. Deputado Bruno Lamas. Deputado Capitão Assunção. Deputado Carlos Von. São 16 horas e 18 minutos. Eu quero agradecer às pessoas, claro, que nos assistem nas sessões plenárias aqui da Assembleia Legislativa. É um prazer imensurável ter a presença de vocês nos assistindo na TV Alice. Nós temos também aqui 3.2, aberto e digital, são os canais que você pode assistir
as sessões plenárias e também toda a programação muito bem diversificada da TV Alice. 3.2 aberto digital, 319.2 da GVT, temos o canal 12 da NET, canal 23 da RCA e 519.2 da Sky. Também nós temos transmissões online pelo YouTube, Facebook e site da Assembleia Legislativa, o site da Casa. Você sabe que para ter uma sessão plenária como essa não é apenas abrir o microfone e ligar uma câmera. Nós temos todo um grupo técnico que faz com que as sessões virtuais aconteçam. Quero mandar um abraço especial ao cinegrafista Kleber, o Lisandro, Daniel, também Mariana, Guga Prates, Alexandre e a Tamires. Temos aqui também o corte, o Charles, grande fera Escárdua, e o Jasson Campos. Tá? Na fotografia, Tatiana. Repórteres Vanderlei, a Gabriela, o Cláudio, o Tiago, o garçom, o Lilico, grande Lilico, Eliones, né? Na limpeza, a Cátia Alvarenga. Segurança, o Wellington Silva, Ana Paula, Patrícia, Luiz Ornelas e também o Washington Maia. A Polícia Militar, que está sempre fazendo a nossa segurança, a segurança da Casa de Leis. Capitão Betcel e o Sargento Divino. Nas atas, a Karina e a Ediene Benfica. Na taquigrafia, Alessandra, Patrícia, Aline, Isabela, Luana, Gabriela e Marluce. É isso mesmo, né? Mariluce. Procurador, o doutor Vinícius Oliveira, o diretor de DTI, o Dorimar Mandato, também no painel, o Alan Lírio, Fabiana Pontes e Gabriês. É isso mesmo? Gabriel? Eu tô igual um L aqui, um Z aqui, hein? Luciano, você tá... Gabriês, depois você vem aqui ver, Gabriel. Painel da supervisão, Luciano Barbosa. É isso que eu acabei de falar agora, que botou Gabriês. Tá? Diretor de plenário, Marcos Fardim. E também secretário Eduardo Casagrande e a Margot Devos. Margot, grande fera da comunicação, sabe tudo de comunicação. Tá? Agora nós passamos então para ela que também sabe tudo, só que de política e de ficar sempre bonita na imagem da TV, aqui na TV Alice. Pode falar, deputado doutor Hércules. Antes de Vossa Excelência encerrar, eu gostaria de pedir só uns minutinhos para dizer da alegria e satisfação de ouvir o discurso de Ferraz. É muito bom lembrar o Ferraz dos tempos antigos. E também, Ferraz, lembrar, agradecer os elogios à nossa categoria, às vezes até um pouco exagerada, mas que você conhece bem a luta do médico. E você, como hoje pediu um minuto de silêncio pelo falecimento de Gustavo Gonçalves, eu gostaria de lembrar aquela história nossa lá de trás, de Cachoeiro. O Dr. Romildo Gonçalves, pai do Gustavo e do Orlando também, Dr. Romildo que socorreu Roberto Carlos naquele acidente ali em frente à tipografia Vieira, né? Tipografia Vieira. Então, eu lembro também do nosso querido Rubinho Santana, que é filho do nosso também saudoso José Santana, irmão de Cacá Santana, que foi deputado com você na antiga Assembleia ainda. Não sei, ele fazia parte do grupo Cupim de Aço, aquela luta de oposição ferrenha, e vocês eram craque nos discursos. E você hoje me fez lembrar aquele tempo seu, não só de Assembleia aqui ainda na Cidade Alta, mas também daquele discurso seu em São Paulo, na Direta Já. E você levantou esse movimento das Direta Já com Dante, com o nosso deputado Dante, e que você hoje, eu vi você hoje um novo Ferraz. Aquele Ferraz que tinha aquela garra e que tem e continua tendo. Independente da nossa idade, nós estamos aí lutando para melhorar a política. E eu digo mais ainda, Ferraz, o nosso querido Magés falou hoje daquele ladrão com dólar, com dinheiro na cueca. O Senado deveria convocar uma sessão extraordinária urgente essa semana para julgar aquele cara e expulsá-lo. Não é possível, se aqui na Assembleia, felizmente aqui não acontece isso.
Nunca aconteceu, nem vai acontecer. Mas eu era o primeiro a cobrar o presidente, fazer uma sessão extraordinária e julgar esse cara, expulsar do meio político. Não é possível. O cara roubar dinheiro do povo, especialmente roubar dinheiro da saúde. Esse cara está matando muita gente. Esse cara tem que ser preso, sair do Senado e ser preso. Então, Ferraro, parabéns pelo seu discurso e muito obrigado pelos elogios que você fez à categoria médica e também a todos os profissionais de saúde. Mas como ontem foi dia de São Lucas e dia do médico, nós direcionamos nossa fala também, como você fez, aos médicos do nosso estado, do nosso país, e os médicos do mundo que estão morrendo para salvar as pessoas, que infelizmente ainda vai morrer muita gente. Terraço, obrigado, presidente, muito obrigado. Ok, de nada. Obrigado, doutor Hércules. Se permita, presidente, para dizer ao doutor Hércules que as minhas palavras foram de coração. Partiram do coração, doutor Hércules, e o senhor é um exemplo disso. Nós temos amor, temos uma história de amor por Cachoeiro. E as nossas emoções agora, das suas palavras, foram fantásticas para o meu currículo particular. Obrigado, doutor Hércules. 16 horas e 24 minutos, 23 graus na capital do Espírito Santo. Passo agora a palavra para ela, sorridente, sempre feliz da vida. Parece que nunca tem problemas, né? Quem olha assim acha que não tem problema nenhum. Patrícia Bravinha com você, para dar sequência na programação da TV Alice. E até amanhã, 9 horas da manhã, mas antes, naquela forma regimental, nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco os senhores e senhoras deputados e também público que nos assiste nesse exato momento para a próxima, que será ordinária virtual híbrida e também presencial. Amanhã, às 15 horas, para qual designe o expediente que ocorrer, ordem do dia, a mesma pauta da presente sessão, claro, exceto as matérias que foram votadas hoje. 4h25, está encerrada a sessão. Até amanhã, pessoal. Você acaba de acompanhar a sessão ordinária desta segunda-feira. Hoje foi lido e começa a tramitar projeto de lei complementar apresentado pelo Tribunal de Contas, que estabelece contratação temporária de servidores para funções técnicas da área de tecnologia da informação. O preenchimento de cargos, segundo informou o Tribunal de Contas, deve ser por processo seletivo. E hoje, na fase dos discursos, os deputados trataram de vários assuntos, dentre eles o câncer de mama, principalmente o acesso da população mais carente à rede de atenção básica para o diagnóstico precoce, também a corrupção recente, o caso registrado no Senado, e também a preocupação com o crescimento de casos de Covid-19. E, por fim, vários deputados lembraram do Dia do Médico, que foi comemorado ontem, e destacaram a importância desse profissional, principalmente em tempos de pandemia. Continue com as nossas informações. Para mais notícias sobre a Assembleia Legislativa, você pode acessar o nosso site e as nossas redes sociais. TV Assembleia, mais perto de você.